4h35, Momentos do Esporte com Júnior Cunha, aqui no Tarde Notícias. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Jael. Boa tarde, Arcângelo. Também para você que nos ouve no Tarde Notícias. Bora lá falar de esporte. Bora falar de esporte e a gente começa com Parazão 2022, rodada de clássicos e de mais uma equipe já confirmada na segunda fase do Parazão, né? É isso, final de semana tivemos aí 3 clássicos pelo Campeonato Paraense. O primeiro ontem à tarde, 3h30 lá em Bragança. A Caeté venceu o Bragantino por 2-1, o clássico que estão chamando de Clássico da Farinha. Olha, né, que legal entre o nome. Caeté e Bragantino. Primeira vez que as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Paraense. Deu Caeté dessa vez 2-1. Também o Independente venceu a Tuna ontem por 1-0. A Águia de Marabá fez 1-0 no Castanhal. Teve o Clássico Repá aqui em Belém, 1-1, a gente vai falar daqui a pouco. Hoje, pela manhã, o Clássico de Santarém, que foi disputado em Belém, no Souza. O Tapajós venceu a Amazônia por 1-0. E hoje à noite, fechando essa 7ª rodada, o Itupiranga pega a equipe do Paragominas, jogo lá em Marabá, 8 horas da noite. E aí a classificação está desta maneira: o grupo A já está definido os classificados, Paysandu líder com 14 pontos e o Águia de Marabá com 11 pontos também garantiu aí vaga na segunda fase. Paragominas com 5 e a Amazônia Independente com 4 fecham esse grupo A. No grupo B, Tapajós assumiu a liderança com 8 pontos, igualou aí a Tuna, que perdeu e fica em segundo lugar também com 8 pontos, Bragantino com 7 e Itupiranga com 4. Todos aí ainda com chances de classificar na rodada do próximo final de semana, que é a última desta primeira fase. E no grupo C, a situação continua muito embolada. O Caeté, com a vitória no Clássico, subiu para a liderança com 13 pontos. Passou o Remo em critérios de desempate. Tem uma vitória a mais que o Remo. Remo segundo também com 13. Independente, terceiro com 11 e o Castanhal em último com 10 pontos. Independente tem 2 jogos a menos, faz quarta-feira contra o Paysandu 1 e aí fecha a competição no próximo sábado. O Independente pode já na quarta-feira, caso vença o Paysandu, assumir a ponta do grupo e embolar de vez a disputa. Arcângela, eu sou um crítico da Federação Paraense de Futebol, da Confederação Brasileira de Futebol. Você já me ouviu aqui fazendo algumas críticas, mas quando é para elogiar, a gente elogia. Eu queria destacar alguns pontos dessa primeira participação do Júnior. Primeiro, como é legal a gente ter clássicos locais em outros municípios. Tem um Caeté e Bragantino, tem um Amazônia e Tapajós, que é um clássico novo de Santarém, né? Porque o clássico tradicional de Santarém... Dois clássicos novos, né? Caeté e Bragantino, e Amazônia e Tapajós. Sim, exatamente. Mas eu iria me referir a Santarém, que tem um clássico já tradicional antigo, que é o São Raimundo de São Francisco, né? Que Bragança não tinha. Então, Bragança está ganhando um clássico, né? E é legal ver isso. O que eu iria dizer, né? Isso é mérito de um processo de regionalização que foi feito do Campeonato Paraense de uns 15 anos para cá. Quando eu cheguei em Belém e acompanhava o Campeonato Paraense, ele era basicamente, o Júnior sabe disso, um campeonato metropolitano. Você tinha Remo, Paysandu, Tuna, Sport Belém, os mais antigos lembram do Júlio César, do Combatente, tinha o Carajás, Liberato de Castro. O Carajás, na época que eu cheguei aqui, nem existia ainda, foi o Carajás depois, mas também é de Outeiro, também Tiradentes, Tiradentes, Vila Rica, né? E realmente a Federação Paraense de Futebol trabalhou pela regionalização do Campeonato Paraense. A gente tem vários clubes do interior, a ponto de nascer um novo clássico em Santarém, um novo clássico em Bragança. Parabéns aí para a federação. Claro, existe um custo aí, e eu não estou falando de dinheiro, a gente tem a questão dos gramados, que ainda é problemática, precisa ser melhorado, mas é legal que o campeonato realmente seja um campeonato do Estado. Exato, e eu acho que isso também já sinaliza, Israel, uma forma, inclusive, de trabalhar mais profissional o nosso futebol, porque você começa a criar um clima que tira só a história de Remo e Paysandu, local, né? Mas você desenvolve também em todo o estado essa possibilidade, você começa a criar novos campeonatos, você começa a criar demandas e necessidades para a empresa esporte, empresa futebol, né? Que é isso que é interessante. Olha, o Caeté, por exemplo, que é líder do grupo C com 13 pontos, pode classificar até como terceiro colocado do grupo C, como o melhor terceiro colocado. Eu acho que ele entra já, de fato, como o melhor terceiro colocado. O Paysandu tem 14, o Águia pode chegar aí também a 14, o Caeté tem 13, pode chegar como terceiro melhor colocado. Uma equipe que acabou de subir para a primeira divisão, trouxe um técnico como Josué Teixeira, que tem uma larga experiência no futebol carioca, e pode, quem sabe, chegar numa semifinal e garantir vaga para o ano que vem para a Série D e Copa do Brasil. Algo que seria
além do esperado pela diretoria do time, que entrou para disputar o Parazão apenas para não cair para a segunda divisão. Começa a criar visibilidade, isso que é interessante. Né? E não há dúvida que o Caeté é a mais agradável surpresa desse Parazão, pelo menos para mim até aqui. E quando a Arcângela comenta sobre se fomentar mercados, inclusive de profissionais de imprensa esportiva. Exatamente. Imprensa esportiva de Santarém, imprensa esportiva de Bragança e pelo esse estado imenso afora. Agora, Júnior, no clássico, repá tudo igual, né? Tudo igual. Ontem à noite, tarde e noite, quando o jogo começou ali 5 da tarde, Paysandu e Remo no estádio da Curuzu, um jogo de 2 tempos completamente diferentes. Primeiro tempo, o Paysandu literalmente amassou o clube do Remo. O Paysandu teve volume de jogo, teve posse de bola, o Remo não conseguia sair do campo de defesa, Ricardinho muito solto ali no meio de campo, toda a bola passava por ele, ele conseguia dar um desfecho bom para essa bola, abrindo na direita, abrindo na esquerda. A dupla do Paysandu do lado direito, com Igor Carvalho e Robinho, foi muito bem em cima de Leonan e Eric Flores, que não conseguiram segurar eles. Do lado esquerdo, o Ricardo Luiz sofreu com as subidas do João Paulo. Como eu falei há pouco, o Ricardinho pelo meio também comandou as ações. Toscano muito bem, Marlon também muito bem, José Aldo muito bem. E no segundo tempo o Remo começou a se encontrar no jogo. Que chamou a atenção, logo de cara o G2 foi substituído. A gente vai falar daqui a pouco sobre o G2. No primeiro tempo ainda. No primeiro tempo saiu, o Ronald entrou para dar uma segurança melhor pelo lado de esquerdo de defesa do Remo, com o Leonan, com o Eric Flores vindo para o meio de campo para fazer ali a armação. E aí, no segundo tempo, o Remo conseguiu equilibrar as ações, muito em função da saída do Ricardinho. Ricardinho saiu, o Paysandu perdeu aquela rodagem de bola pelo meio, aquele cara que pega a bola, recebe e consegue dar um desfecho para ela, e o Remo cresceu no jogo. O Remo conseguiu ter algumas oportunidades de gol e, de fato, conseguiu o gol aos 42 minutos com o Brenner. Mas, logo depois, o Paysandu conseguiu o empate com o Dioguinho, e aí o clássico ficou nesse 1-1. Eu acompanhei o primeiro tempo todo e boa parte da metade para o fim do segundo tempo, porque eu estava assistindo aquele espetáculo de pênaltis perdidos, Flamengo, Atlético Mineiro, esperando que acabasse para poder voltar a ver o repá. No primeiro tempo, a gente percebe que o Paysandu hoje tem um meio de campo mais qualificado, que tem o Ricardinho, tem o José Aldo também, que é bom jogador, eles se entendem bem, se complementam bem, mas claramente o Paysandu não sabe aproveitar as oportunidades criadas. O time tem volume, mas não tem capacidade de cruzamento, finalização, arremate, o ataque não funciona, os laterais não sabem como apoiar, e todo esse volume gerado pelo Ricardinho e pelo José Aldo é desperdiçado. No caso do Remo, pelo menos no primeiro tempo que eu vi, muita dificuldade de sair com a bola no seu campo defensivo, né, na zona intermediária, de romper a barreira de marcação do Paysandu. Quando eu voltei para ver já no segundo tempo, o que a gente viu eu vi do Remo pelo menos? A força na bola aérea, a bola parada, de novo sabendo aproveitar as oportunidades, sabendo usar o homem de referência. O Remo adiantou um pouquinho suas linhas de marcação também. Claro que isso também se deve porque o Ricardinho também já não estava mais em campo, e aí a leitura do treinador Bonamigo sobre aproveitar a oportunidade. No final, acho até que o resultado acabou sendo justo, apesar do maior volume do Paysandu, o Remo foi mais eficiente. Estático, né? Ontem os dois técnicos foram inteligentes, um em cada tempo, né? O Márcio soube aproveitar a ineficiência do Remo para sair jogando, adiantou as linhas. Muito grande, né, O Remo não conseguia sair jogando. O Remo dava 2 passes, o Paysandu roubava a bola e voltava a atormentar a área do Vinícius. No segundo tempo, o Bonamigo também soube explorar a saída do Ricardinho, e aí o Paysandu não teve mais como jogar. Se desestabilizou, Não consegui falar. Desestabilizou. Isso. Ontem, também após o jogo, o Bonamigo falou que o segundo tempo do Remo foi da maneira como ele gosta de ver a equipe, que ele quer ver a equipe jogando. Já o Márcio lembrou essa falta de tranquilidade na hora de finalizar no gol. Lembrou aí o jogo contra o Tapajós, que o Paysandu também teve um bom volume de jogo, mas acabou não sabendo concluir ao gol. Se eu pudesse dar apenas uma dica, uma modesta dica aos dirigentes de Remo e Paysandu: zagueiros. Contratem zagueiros, porque senão vão passar dificuldades na Série C, Arcângela. Agora, olha, esse repá está tendo comentários até hoje, né? Até agora, agitados, inclusive, nos bastidores, né? É isso. O Paysandu, mais cedo, divulgou uma nota sobre a situação de ontem, porque ontem tiveram 2 situações. Uma no final do jogo, onde a Polícia Militar entrou em confronto com alguns torcedores no estádio da Curuzu, ali na arquibancada pelo lado do Chaco, se não me falha a memória.
houve um princípio de confusão por lá, a polícia usou de spray de pimenta, bala de borracha para tentar dispersar a torcida. E aí o Paysandu emitiu a nota dizendo que está cobrando da Polícia Militar justificativas por que fizeram isso, por que se deu tudo isso. E o clube reiterou que trabalha para receber o torcedor da melhor maneira possível em seu estádio. A outra situação foi em relação ao Remo, aquela velha briga de bastidores, né? Eu não sou bem tratado na tua casa, por conta disso, por conta daquilo, eu chego lá, tu me dá um oi mal dado, eu acabo interpretando de outra maneira. O Clube do Remo reclamou ontem que foram hostilizados na chegada ao estádio, que o local onde eles ficaram, a delegação do Remo ficou no estádio para acompanhar o jogo, também não foi satisfatória, que tudo isso foi provocado e acabou criando um clima contrário ao Clube do Remo. E aí o Paysandu, nessa nota que publicou hoje, lembrou que as informações que o Remo divulgou para a imprensa não são verdadeiras, são mentirosas na visão do Paysandu, e que eles lembraram o caso do reparo da Copa Verde do ano passado, que foi no Baianão, onde a diretoria do Paysandu ficou em um camarote junto com torcedores do Remo. Então, é aquele negócio, tu tá reclamando de como eu te tratei aqui, mas tu me tratou igual na tua casa, que é algo que não deveria acontecer, né? O que isso evidencia, Angela Sena? Primeiro, eu acho que... Eu prefiro nem comentar. Ah, tá bom. Melhor não. Tudo bem. Eu poderia dizer alguma coisa, mas nessa eu vou deixar passar. Júnior, Clube do Remo aí, o Felipe G2 saiu ainda no primeiro tempo, uma substituição que chamou a atenção, aliás, até porque é raro no futebol brasileiro, né? Os técnicos mexerem logo no primeiro tempo. Saiu por algum motivo específico, olhando pra ele, de quem estava assistindo, aquela cara de, tipo, não entendi por que fui eu, né? Pois é. Por que eu fui substituído? Não entendi, professor. Vamos por parte. Ontem, na coletiva de imprensa, o Bonamigo falou que o G2 jogou no sacrifício, né? Não estava se sentindo bem, estava com lesão e foi para o sacrifício no Repá. O G2 também publicou ontem numa rede social, após o jogo, que muita gente estava falando besteira sobre ele, que ele foi para o jogo no sacrifício, tomou aí injeção para poder diminuir as dores e ir para o jogo. Hoje de manhã eu conversei com o médico do Remo, Dr. Jean Clay, chefe do departamento médico do Remo, perguntei qual era a lesão. Ele não me respondeu. Ele falou que o G2 seria reavaliado hoje e amanhã, mas não respondeu se existia de fato alguma lesão no G2. O clube chegou a falar hoje, de ontem para hoje, que o G2 não treinou nem sexta e nem sábado. Na sexta o G2 não treinou, no sábado ele treinou. Ele estava no treino de sábado. Então, assim, há uma contradição nas versões. O médico não diz que tem lesão, não confirma a lesão, o G2 fala que está lesionado, o Bonamigo falou que também o G2 estava lesionado, e aí vamos aguardar para saber o laudo médico da reavaliação do G2 se há ou não lesão, porque ele saiu de campo ontem andando normal. Foi direto para o vestiário, como tu bem lembrou. Ele saiu bem chateado com a substituição. E aí, quando ele voltou para o gramado, dizem que já voltou mancando. Então, para mim, não tem lesão. Okay. Aguardar, né? Vamos e aguardar. Do Paysandu, o Ricardinho com dores também, né? O Ricardinho ontem, no início do segundo tempo, ele sentiu dores na posterior da coxa direita, deixou o gramado justamente por isso, num chute que ele deu, ele acabou sentindo de verdade que eu digo, não que era mentira, mas de verdade porque ele caiu. Sentiu com intensidade. Ele chutou e caiu. E aí acusou de fato o golpe na posterior da coxa direita. Está sendo reavaliado hoje, vamos aguardar aí o clube dar um posicionamento. O Paysandu que já está no mercado atrás de mais um meio-campista para formar a dupla com o Ricardinho, porque sentiram ontem a queda de rendimento no segundo tempo e aí foram para o mercado atrás desse novo meio-campista. Muito obrigado, Júnior Cunha, pelas informações aqui do Momentos do Esporte. Intervalo, já voltamos.